O último lugar que você deve ir se você está com problemas financeiros, com dívidas, descontrolado financeiramente. É um tema que tem me estimulado, porque eu tenho visto muitas pessoas cometendo erros nessa área. Nós temos muitas pessoas descontroladas financeiramente, endividadas. Existe, se você pesquisar na internet aí, você vai ver uma notícia que existe mais de 70 milhões de brasileiros endividados. Volta e meia fala-se aí do alto nível de endividamento da população. Isso se deve, né, pela falta de educação financeira, mas as pessoas não atinaram em relação a isso e elas, na tentativa de resolver o problema, elas vão no local que é o último que elas deveriam ir, né? E eu quero compartilhar essa reflexão com você, para você mudar. Então, se você quer ter uma vida financeira saudável, qualquer pessoa pode ter uma vida financeira saudável, pode ter as suas contas pagas em dia, pode começar a guardar dinheiro, a investir. Isso significa que ela vai conseguir trabalhar melhor, vai produzir melhor, os seus relacionamentos serão também mais saudáveis. Tudo isso é comprovado. Então, eu, como educador financeiro, eu vivenciei isso na minha vida, porque a educação financeira, né, impactou a minha vida primeiro. Mas quantas e quantas pessoas eu falo, eu atendo, eu oriento e eu vejo esse tipo de depoimento. Eu quero realmente entregar para o maior número de pessoas essa orientação para que elas se direcionem para o local certo, né? Senão elas acabam piorando. E foi isso que eu recebi esses dias, uma pessoa me dizendo que ela foi resolver o problema e ela cada dia que passa, ela fica mais perdida, né? Totalmente desnorteada e me dizendo que tem um monte de problemas, ela está travada, está com depressão, está desestimulada. É isso que me impacta, né? É isso que me deixa preocupado, porque não precisaria ser assim. Eu sempre falo que a educação financeira ela tem o poder de mudar a situação de uma nação, em todos os sentidos. Não só economicamente, tornar o país muito mais rico, muito mais saudável, muito mais próspero, mas também as empresas serem mais produtivas, ter um serviço de mais qualidade e gerar mais recursos para a nação também. E as pessoas, as famílias, os indivíduos, os cidadãos, também ser muito mais prósperos financeiramente, porque se você ouve uma notícia que 70, 80 milhões de endividados, é muita gente que não está saudável. Ah, isso é normal. Isso é um grande erro. Achar que isso é normal. Isso não é normal. E as pessoas lidam com isso, porque isso passa de pai para filho. Até essa pessoa que conversou comigo, ela disse: não, a minha família tem todo esse histórico de problema financeiro, parece uma maldição. Eu quero quebrar essa maldição, eu não aguento mais. Parece que culturalmente é natural isso passar de pai para filho. E não é. Eu quero dar um exemplo assim. Imagine o alcoólatra. A pessoa é viciado em álcool, em bebida alcoólica, e ele fala: puxa, não dá mais, está atrapalhando toda a minha vida. E ele quer sair dessa escravidão, desse vício. O último lugar que ela deve ir é em um boteco, em um bar, em uma balada onde vai haver bebida, né? Você não deve se aproximar, nem dentro de casa não deve ter bebida. A mesma coisa é uma pessoa viciada em bingo. Ela não deve passar perto de um bingo, ela não deve se aproximar. Ah, não, mas eu vou lá só para dar uma olhada, para ver os amigos. Não vai dar certo. Então as pessoas têm que entender que a mudança financeira, ela começa com aprendizado interno, aprendizado meu de organização, planejamento financeiro, e é algo muito amplo. As pessoas, elas não entendem que educação financeira é muito, mas muito mais do que falar de fazer um controle financeiro, de fazer uma planilha, de entender um pouco de investimento, pague-se primeiro, faça o seu controle financeiro. Isso é muito importante e faz parte da educação financeira, mas isso é o básico do básico. A educação financeira é uma disciplina muito ampla, que ela vai falar de emoções, de modelo cultural, de comportamentos, de relacionamentos. Eu ficaria aqui por muitas e muitas horas abordando esse tema. Você pode ir aprendendo aos poucos e ir se desenvolvendo. O que nós temos é uma população sem educação financeira, portanto, nós temos analfabeto financeiro. O analfabeto financeiro é aquela pessoa que ele sabe até fazer conta, às vezes ele tem até uma planilha, ele tem um bom nível cultural, às vezes ele tem ensino superior, pós-graduação, mas a vida financeira dele vive patinando, ele vive enrolado financeiramente. Ele não sabe administrar o seu recurso financeiro e ele não entende que a administração ela é muito mais do que ganhar mais, por exemplo. Tem pessoas que ficam décadas pensando: não, se eu ganhar mais, eu resolvo meus problemas financeiros. E quando ela começa a ganhar mais, o que acontece? Às vezes ela piora muito a situação. Uma vez eu falei com uma pessoa, falou: eu trabalhava na minha casa, ganhava lá meus R$ 7.000, minha esposa ficava em casa e a gente ficava empatado, né? Ficava lá no 7-7.
Ganhava 7, gastava 7. E a esposa arrumou um emprego. E aí ela passou a ganhar 5. Olha que bom. Saltou de 7 para 12. Ele falou: a situação piorou. Porque é isso, não é ganhar mais que vai resolver os seus problemas financeiros. É saber administrar. O inverso também é verdadeiro. Certamente você conhece pessoas que ganham menos que você e têm mais saúde financeira. Então, essa lógica de pensar que ganhar mais resolve o problema financeiro, ela é irreal e ela não faz parte da educação financeira. Eu mesmo me descobri analfabeto financeiro aos 41 anos. Foi muito difícil entender isso. Eu sabia que existia algo de errado na minha vida financeira e que era uma incompetência minha. Eu falei, eu estou fazendo algumas coisas erradas. Então, ganhava bem, bom currículo acadêmico, esforçado, trabalhava, bons cargos, boas empresas, e o dinheiro escoava pela minha mão. Eu sentia que havia uma incompetência financeira, que é o analfabetismo financeiro. E foi muito ruim para eu aceitar isso. Mas quando eu tive acesso à educação financeira, o primeiro contato, que não foi algo profundo, foi uma conversa muito rápida de 20 minutos, eu falei, opa, peraí, então se eu fizer isso, eu estarei no controle? E realmente só essa informação que eu recebi, ela já foi muito poderosa, porque agora eu entendi que eu não precisava ficar dependente de instituição financeira. O que acontece é que o analfabeto financeiro ele fica dependendo financeiramente de uma série de questões. Então ele fica escravo do trabalho, porque ele tem que pagar conta, tem que pagar dívida, ele gasta mais do que ganha. Às vezes ele nem gasta mais do que ganha, mas ele fica ali no zero a zero e fica preocupado, porque e se eu perder meu emprego? Então, isso é o analfabetismo financeiro. Portanto, quando a educação financeira chegou na minha vida, tudo mudou e eu comecei a me curar da depressão que eu tinha, do mal-estar que eu tinha, da minha frustração que eu tinha por não ter aquela habilidade para administrar o meu dinheiro com sabedoria. E administrar é o quê? É você pegar o seu recurso financeiro de tal forma que você consiga pagar suas contas, mas para você pagar as suas contas, você precisa saber que contas eu tenho que assumir, que dívidas eu tenho que assumir, o que é necessário, o que é desnecessário, o que eu devo fazer agora, o que eu posso deixar para depois. Então, a educação financeira te mostra essa consciência e te mostra quais os elementos no seu dia a dia, na sua vida, te levam a um possível descontrole financeiro. Porque existem vários fatores que podem te levar a esse descontrole financeiro. E se você olha para o seu lado e vê um monte de pessoas endividadas, é natural que alguns pensem que é normal todo mundo estar descontrolado financeiramente. Mas não, quem tem educação financeira administra esse dinheiro de tal forma que sobra um pouco, por exemplo, e ele consiga fazer uma reserva financeira. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu ia fazer uma consultoria para ela, estava marcado, marquei lá para um dia, e faltava uma hora para eu fazer a consultoria, ele me ligou e falou, não vai dar para ser hoje. Ele falou, a minha esposa acabou de receber a notícia que ela perdeu o emprego, ela foi dispensada do trabalho, ela está muito chateada, eu estou indo buscar ela, conversar com ela, é uma situação muito delicada, eu vou ter que suspender. Então, veja, essas coisas acontecem na nossa vida. Eu tenho que entender que os altos e baixos da minha vida, eu tenho que buscar o mínimo de ações para ter o controle ou para estar preparado para esses acontecimentos que vão surgir na vida de qualquer um. No caso dele, foi um caso de desemprego, poderia ser um caso de problema de saúde, ou outras situações mais específicas. E a maioria das pessoas, dos adultos, não tiveram educação financeira. Essa é uma coisa importante. As crianças, adolescentes, hoje muitas escolas têm educação financeira, isso é muito bom, mas muitos adultos não tem, mas você pode aprender. Eu aprendi com 41 anos. Esse dia eu estava ensinando uma pessoa com 57 anos e ele falou, e olha só, ele é investidor. E ele falou: Nossa, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia, eu estava fazendo tudo errado. Então, tem muito investidor que não tem educação financeira. E ele ia morrer na praia. Na verdade, ele me chamou porque ele falou: Eu estou lapidando o patrimônio que eu construí. Era uma pessoa, inclusive, que já tinha se aposentado, porque ele não tinha educação financeira. Veja o quão é importante você ter acesso a esse conhecimento e você buscar, pelo menos, conhecer, saber do que se trata. As pessoas têm um certo preconceito com a educação financeira. Ah, não, lidar com dinheiro não se aprende. Você sabe ou não sabe fazer. Não, é uma técnica. Assim como você aprende a falar um outro idioma, assim como você aprende a usar tecnologia, assim como você aprende a gerenciar suas emoções, você aprende a lidar com o seu dinheiro. Esse aprendizado, ele contempla conceitos que você tem que ter de educação financeira, que não é economia, que não é contabilidade, que não é programação neurolinguística. Existem os conceitos de educação financeira. Junto com os conceitos de educação financeira, você tem as ferramentas de planejamento financeiro. Então, existem várias atividades onde as pessoas usam as suas ferramentas. Então, o mecânico de automóveis, ele tem lá toda as suas ferramentas. O engenheiro tem as suas ferramentas. Na educação financeira, existem instrumentos que ajudam a pessoa
organizar as suas finanças. Então, não é só o conceito. Esse é um grande equívoco das pessoas. Ah, eu sei disso, tal. Você sabe tudo isso, mas você não pratica. Então, as pessoas leem 2 ou 3 livros aí de finanças, por exemplo. Eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu li Segredos da Mente Milionária, mas para a maioria das pessoas não resolve, porque só ter o conceito e conceitos dispersos eles acabam não te ajudando. Então, você tem que ter o conceito certo, além disso, tem que ter a ferramenta certa, instrumentos de organização financeira, que pode ser um lápis e um papel na mão. Isso já basta, porque você tem que ter o controle, você tem que registrar os seus gastos, registrar o quanto você ganha para você começar a se organizar financeiramente. Não, eu sei de cabeça o quanto eu gasto, o quanto eu ganho. Não sabe. Eu nunca encontrei uma pessoa para quem eu fiz consultoria e que ela foi usar a ferramenta que a gente indica, que ela falou, não, isso eu já sabia. Essas pessoas, todas elas praticamente falam, nossa, tinha algo que escapava na minha organização financeira. Então você tem que ter o conceito, você tem que ter a ferramenta e você tem que ter o direcionamento. Somente ler um livro ou conhecer alguns conceitos básicos de educação financeira não vai te dar segurança de conquistar uma vida financeira saudável. Eu diria que existem 3 elementos importantes na educação financeira. Primeiro são os conceitos, depois as ferramentas e depois o direcionamento, a orientação certa até que você aprenda a caminhar sozinho com esse conhecimento. É como andar de bicicleta. No primeiro momento, você depende de rodinha, o seu pai te apoia, te segura ali, até que você vai andando, você cai uns tombos, erra, e aí depois você até solta as mãos. Não é assim? Educação financeira é a mesma coisa, mas é um processo de aprendizado. Então, volto a dizer, educação financeira é como se fosse uma matéria. Assim como você estudou matemática, história, português, geografia, inglês, existe uma matéria, uma área de conhecimento que é educação financeira. E hoje todo mundo deveria se interessar de maneira séria. Não ficar caçando aí pequenos pontos ali de educação financeira e achar que já sabe tudo. O motivo dessa aula aqui é mostrar que as pessoas estão indo para o lugar errado. Por quê? Elas pensam que estão fazendo certo, elas estão crentes que vão resolver, é a última vez que elas vão àquele local para resolver definitivamente aquele problema e elas se mantêm escravas. Bom, qual que é esse último lugar que você deve ir? É numa instituição financeira. É muito comum, para resolver o seu problema financeiro, você ir lá e pegar um empréstimo ou usar outra linha de crédito. Para pagar o cartão de crédito, você usa o cheque especial, para zerar o cheque especial, você usa o empréstimo pessoal, para zerar o empréstimo pessoal, você usa um consignado, e aí você antecipa férias, vende o fundo de garantia, vende o PLR e vai se perdendo. Você percebe que cada vez que você vai ao banco, você piora a situação. Aquilo que parecia a solução milagrosa se tornou pior. Então, eu sempre cito uma frase do Warren Buffett que ela é espetacular para essa questão. Ele diz o seguinte: o que você faz quando está dentro do buraco? Ele fala o seguinte: você tem que parar de cavar. Na vida financeira, o que eu vejo? As pessoas, elas sozinhas vão cavando a sua tragédia financeira ou a sua limitação financeira, ou o seu atraso financeiro, ou a sua falta de evolução financeira. Porque quando você trabalha a vida toda para pagar contas e nunca consegue fazer sobrar dinheiro e fica sempre, não, mas no final do ano eu vendo férias, tenho 13º, eu cubro daqui, cubro dali, ou eu faço um bico. Esses dias eu estava olhando uma matéria que fala, o brasileiro faz muito bico, faz muito freelance para complementar a sua renda, para pagar as dívidas. E aí, na maioria dos casos, ele não resolve também, porque se ele não aprendeu a gerenciar 1.000, ele não vai saber gerenciar 2.000 ou 3.000. É isso que acontece. Por isso que eu digo, aumentar a renda pode piorar a situação. Na vontade de resolver o problema, as pessoas vão no banco despreparadas. Elas não têm a educação financeira. Eu estou dizendo o seguinte, que você tem que, se você deve dinheiro para o banco, para a instituição financeira, eu quero me livrar do cartão de crédito, tenho muitas faturas, eu quero zerar meu cheque especial. Tem pessoas que ficam décadas pagando cheque especial. Vai, uma quantia mínima ali de cheque especial que você paga, se você poupasse esse dinheiro, em 20, 30 anos é a sua aposentadoria. Às vezes a sobra que você teria para guardar, para ter uma reserva financeira, é os juros que você paga do cheque especial. E aí sempre tem uma coisinha a mais, um empréstimo daqui, um financiamento dali, um crediário acolá, aí tem consignado, tem empréstimo pessoal, tem várias linhas de crédito que as pessoas vão usando. Assim como eu digo que o alcoólatra, ele não deve ir no bar, o viciado em bingo, ele não deve ir numa casa de bingo, a pessoa que está descontrolada financeiramente, ela não deve ir no banco antes de ela estar preparada, técnica, conceitual e emocionalmente para lidar com o banco. Porque provavelmente, se ela for ao banco, ela vai sair com um empréstimo ou mais um empréstimo.
Deixa eu te contar uma história. Recentemente eu fiz uma consultoria para uma pessoa. Ela estava ali um pouco endividada, se descontrolando, não estava sobrando muito dinheiro e ela pediu orientação. Nós fizemos uma organização na primeira reunião, eu dei algum norte. Eu falei: ó, se você fizer um esforço daqui e dali, você nem precisa pegar empréstimo. Vai se esforçando, economizando. Eu falei: para complementar, para melhorar a situação, você vai no banco e pede o extrato desses empréstimos. Eu quero saber quais são as taxas de juros que você pegou, porque eu tenho como te indicar outras alternativas, e aí você vai reduzir isso, vai melhorar. Mas eu falei para ele para não negociar nada. Se o banco ligasse para ele oferecendo mais crédito, que é o que os bancos fazem, você já tem crédito e o banco ainda te liga para te oferecer mais crédito. E às vezes o gerente do banco ainda tem a cara de pau e dizer assim: não, pegue mais um crédito, ou compre mais um consórcio, ou compre mais uma capitalização para ajudar eu a atingir a minha meta. A maior loucura que você faz é quando você compra algum produto bancário para ajudar o gerente do banco. Você tem que ajudar você mesmo. Como é que você faz uma coisa dessa? Então eu falei para ele: ó, você vai no banco, você pega esse extrato e volta e não faz nada. Mais à frente, ou nessa instituição, ou em outra instituição, nós vamos fazer um plano tal, mas em princípio ele não precisava disso. Bom, ele foi ao banco e aí ele me mandou uma mensagem: Júlio, eu fiz algo aqui. Primeiro ele falou que ele fez um bom negócio. Ele tinha no total dos empréstimos dele, que totalizavam lá uns 40 mil reais, as parcelas eram de R$ 1.300. E aí ele fez uma negociação que as parcelas caíram para R$ 1.150. Ou seja, como se fosse um grande negócio, né? Ele não precisava fazer aquilo. Mas o pior de tudo, o que que o gerente fez? Provavelmente ele chegou naquele banco, ele falou que ele queria os extratos, o gerente do banco já entendeu: opa, esse aí já está se livrando da escravidão. Pessoas endividadas praticamente são literalmente escravos. Você está acorrentado, não fisicamente, mas emocionalmente e no seu compromisso com a instituição. Tem pessoas que ficam décadas escravas do endividamento, escravas do cheque especial, escravas da fatura do cartão de crédito, escravas do consignado, e tudo isso vai tirando dinheiro de você. É o dinheiro que é seu, que você poderia estar investindo ou tendo mais qualidade de vida, você entrega para o banco. O gerente sacou, essa pessoa vai pedir o extrato das dívidas, tal. Ele já entendeu, ele falou: eu não posso deixar ele sair daqui menos enrolado do que ele está. Resumo da ópera: ele devia lá uns 40 mil e ele tinha lá uns dois cartões de crédito que as faturas gerais davam 3, 4 mil, que a gente estava organizando aqui. O gerente falou assim: vamos fazer o seguinte, pega esses seus empréstimos, vamos juntar as suas faturas do cartão de crédito, vamos juntar tudo, ia dar o quê? Uns 45 mil reais, e vamos fazer uma única parcela, e eu ainda vou fazer para você, você vai pagar menos, porque hoje você paga 1.300 de parcela, só dos empréstimos, juntando tudo, você vai pagar 1.150. A pessoa, inocentemente, né, na hora da emoção, tal, sem a devido preparo, e eu fui bem claro: não faça isso. Ela se empolgou e ela saiu de lá com um novo empréstimo. Então, o gerente daquele banco ofereceu para aquela pessoa, uma pessoa com mais de 50 anos, já aposentada, ele entregou para ela um novo financiamento da dívida, um refinanciamento de 120 parcelas, que eram R$ 1.150, era uma redução, mas somando tudo, se transformava em praticamente R$ 140 mil. Então, ele sentou na cadeira do gerente, uma dívida de 45 se transformou em R$ 140 mil. Então, aquela pessoa, ela construiu, e o banco gerou ali para si R$ 80 mil de lucro, de juros, que esse senhor iria pagar durante 10 anos, de maneira bem sutil. Aparentemente foi um bom negócio, mas ele estava se tornando, ele ampliou a escravidão dele. Nós estávamos criando um plano para ele sair da escravidão. E aí ele se tornou mais escravo por pelo menos mais 10 anos. O negócio do banco é vender crédito, assim como o negócio do bar é vender bebida alcoólica. Não adianta eu ir lá para o dono do boteco, se eu sou um alcoólatra, e falar: pô, me ajuda a parar de beber. Ele não vai ajudar. Talvez ele até faça alguma ação pontual, mas no fundo, ele não vai resolver plenamente, porque é o negócio dele. Então você tem que estar preparado. E a educação financeira, ela te prepara para se relacionar com o banco em situação de igualdade. É como ir à guerra. Então eu, lá nos meus 18 anos, eu servi o exército. A gente ficou um ano lá servindo no exército, entendendo como é que seria. Claro que eu não fui para a guerra, ainda bem, mas nós fizemos um treinamento de um ano, treinamento físico, treinamento mental, aprendava a desmontar arma, a usar um fuzil, tirar o alvo, em situações difíceis lá na selva, sobrevivência, usar uma bússola. Então, a gente foi preparado para ir na guerra. Existe a roupa, você não vai para a guerra de tênis, então você tem que usar um coturno, uma bota. A sua roupa não é uma roupa simples, é uma roupa de lona, porque ela tem que estar resistente a uma série de situações. Você tem equipamento básico de sobrevivência. Quando você vai para a guerra, você se prepara primeiro. Tanto é que existe o que é o reservista? O reservista
é a pessoa que serviu o exército, e se houver uma guerra, a primeira pessoa que vai é o reservista, que ele já aprendeu. Não é aquela pessoa que nunca serviu. A pessoa que não serviu o exército por alguma limitação, por alguma situação, ela não vai ser chamada para a guerra. A mesma coisa para você sair das dívidas. Para você sair das dívidas, você tem que se preparar para essa guerra. Porque do outro lado existe um inimigo, vamos dizer assim, muito bem preparado tecnicamente, estruturalmente, fisicamente e assim. Então, quando você vai no território do inimigo, sem preparo, você está muito vulnerável. É isso que acontece em um monte de situações. Eu vou contar mais duas histórias aqui para você entender. Eu atendi uma pessoa que ela tinha um salário médio de 15 mil reais. Ela tinha um salário de 15 mil reais, estava precisando de consultoria financeira. Aí, vamos lá, você usa cheque especial? Usa o cheque especial. Qual que é o limite do seu cheque especial? 50 mil reais. Mas espera aí, você ganha 15 e o banco te deu um limite de 50 mil reais? Deu. Por quê? O banco sabe que as pessoas não estão preparadas para isso. A tendência é que ela vai usar. No primeiro momento, ó, eu estou te dando um cheque especial para que você use numa emergência. E a pessoa vai aceitar? Como? Ah, não, eu vou usar aqui essa linha de crédito só numa emergência. Mas no primeiro final de semana que houver alguma alegria, uma festa de aniversário, uma comemoração porque o time ganhou o campeonato, ou arrumou uma namorada nova, um namorado novo, ou qualquer outra coisa, e ele está sem o dinheiro disponível, ele quer fazer uma comemoração, ele vai usar o cartão de crédito, o cheque especial. E daqui a pouco, pensando, não foi tão mal, é muito sutil, é que nem o primeiro trago, como o primeiro gole, é a mesma coisa. Quando você vai no território do inimigo, você tem que estar muito, mas muito bem preparado, e é o que a educação financeira faz. Ela te ensina a lidar, inclusive, com a instituição financeira. A instituição financeira, ela é importante para a sociedade, para a economia e para nós também. A gente não guarda dinheiro debaixo do colchão. O nosso salário tem que ficar no banco. Inclusive, facilita muitas coisas. Mas, se você não estiver preparado, esse seu dinheiro ele vai sumir muito rapidamente. Como uma vez uma pessoa falou: não, meu salário caiu ontem e o banco já comeu tudo. O banco não comeu todo o seu salário. Certamente, você tem compromissos financeiros com o banco, talvez um cheque especial, uma fatura do cartão no débito automático, e o banco descontou aquilo. E ele vai jogando ali sutilmente. Não, mas porque o débito automático facilita, você não atrasa, você não esquece. Olha aí você se enrolando. Ele põe no débito automático, daí põe o cheque especial, daí põe o cartão de crédito, põe a fatura, e aí a pessoa começa a falar: não, eu ganho pouco, todo final de mês não sobra dinheiro. Não, você está deixando o banco comer o seu dinheiro. Você tem que respeitar o seu dinheiro. O que eu aprendi com a educação financeira, uma lição básica do básico do básico, que é o beabá, vamos dizer, é o seguinte: se você não respeitar o seu dinheiro, dificilmente outras pessoas vão respeitar. Então, eu sou o primeiro a respeitar o meu dinheiro e a ter um zelo com o meu dinheiro. Porque as pessoas pensam que o banco está cuidando. Ah, não, o gerente ele me deu uma orientação. Qual que é a orientação que o gerente vai te dar? Ele tem metas, agressivas, inclusive. Então, eu aprendi. Hoje, ninguém toma decisão financeira por mim. A última palavra é a minha. Não é a pessoa do lado, não é o filho, não é o cônjuge, não é amigo, não é nem o economista. Tem muito economista falando besteira por aí, muito guru de finanças falando besteira por aí, te dando orientação errada. Então você tem que aprender os fundamentos, buscar o que é correto para você tomar a decisão. Porque o banco, como eu disse, o negócio do banco é vender crédito. Ah, mas o banco tem investimento. Tem investimento, mas eu te pergunto, o que dá mais lucro para o banco? A galinha dos ovos de ouro dos bancos são os empréstimos, todas as linhas de empréstimo. Por isso que ele te dá um cartão de crédito com limite alto, por isso que ele te oferece um crédito pessoal, por isso que ele te oferece um cheque especial, e aí o consignado, e isso, aquilo, porque essa é a galinha dos ovos de ouro. Imagina um jovem de 18, 19 anos que começou a usar o cartão de crédito e tem um limite ali. E ele fica até os 70 usando o cartão de crédito e limite e consignado. Olha quanta riqueza você vai, durante décadas, você vai enriquecer o banco, o banqueiro, e você vai estar empobrecendo a si mesmo. Então você precisa respeitar o seu dinheiro, é básico. E aí você vai fazendo outras ações. Ter o autocontrole, né, buscar conhecimento, saber dizer não para as pessoas. Então, quando você vai à instituição financeira despreparado, a tendência é fazer o que aconteceu com essa pessoa. Ela conseguiu triplicar a dívida dela, coisa que estava praticamente resolvido. Ela não precisaria pegar nenhum empréstimo. Ela conseguiu, pela falta de conhecimento, pelo despreparo emocional, ela foi lá e ela triplicou a dívida dela e ela adiou por pelo menos mais 10 anos essa escravidão financeira com a instituição financeira. Então você deve valorizar a educação financeira, buscar conhecimento. E é muito interessante que a pessoa ela vai no banco, daí ela faz um empréstimo, ela triplica a dívida dela e ela acha que foi um ótimo negócio. E aí, na hora de investir em educação financeira, em fazer uma consultoria, em fazer um curso, em comprar, ela não compra. Às vezes a pessoa ela valoriza o gerente do banco, que vai gerar
ajudar ela a se afundar financeiramente e ela não valoriza algo que vai poder mudar a vida dela, como mudou a minha vida, como tem mudado a vida de muitas e muitas pessoas. Então, quando eu falo de educação financeira, eu falo porque eu vivi isso e eu vejo muitas e muitas pessoas dizendo que viveram totalmente uma mudança da água para o vinho. Elas não ficaram podres de ricas, porque a educação financeira não. O papel da educação financeira não é ensinar você a ficar podre de rico, mas é ensinar você a não ficar pobre. Eu me lembro, eu nunca me esqueço de uma criança, tinha uns 8, 9 anos, eu fui uma vez numa escola. Eu fui fazer uma palestra para os pais dos alunos, na noite ali, né, dar algumas orientações. Aquela escola, ela estava implantando um projeto de educação financeira, e eu fui visitar aquela escola para a gente fazer uma palestra para os pais. E fizemos, foi muito legal e tal, e eu ia ficar 2 ou 3 dias naquela cidade, treinando os professores, e o diretor, no outro dia de manhã, ele falou assim: Júlio, você não quer dar uma passada nas salas de aula, conversar com as crianças? Eu falei, tá bom, vamos lá. Nada preparado, né? Então a ideia era passar 15, 20 minutos, falar de educação financeira que estava sendo implantada na escola. Eu comecei a conversar com as crianças, fazer algumas perguntas. Quem que acha que o pai trabalha muito? Vocês guardam dinheiro, não guardam? É um bate-papo informal. E eu falei para vocês, deixa eu falar para vocês o que vocês vão aprender aqui. Educação financeira é respeitar o dinheiro. Mas um menininho, ele disse o seguinte, olha só, tinha 8, 9 anos, falou: professor, eu entendi agora que é educação financeira. A educação financeira não ensina a gente a ficar rico, ela ensina a gente a não ficar pobre. E é exatamente isso. O primeiro passo que a gente tem que fazer para ficar rico é parar de ser pobre. É parar de ser endividado, é parar de ser descontrolado financeiramente. A primeira forma de você enriquecer é com trabalho, né? Não existe, as pessoas querem enriquecer dormindo ou com uma grandes tacadas de mestre. Em primeiro lugar, é trabalhar. Mas você trabalha, você ganha dinheiro e você poupa parte desse dinheiro. Você investe esse dinheiro e ele vai se multiplicando. Ora, então o que esse menino falou? Exatamente. Eu paro de ser pobre quando eu paro de ficar a vida toda pagando juros, 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 juros. Quando eu fico pagando fatura de cartão de crédito, 2, 3, 4 faturas, refinanciando, pegando empréstimo daqui, antecipando o 13º para cobrir o cartão de crédito, vendendo o FGTS, mudando de emprego, achando que ir para o emprego que ganha mais, né? Na verdade, eu estou sustentando o banco a vida toda e eu fico limitado ali. Quando eu pego tudo isso que eu entregava para o banco, todos esses juros, todo esse dinheiro que é meu, que eu entrego, e eu começo por aqui, peraí. Eu estava pagando para o banco, agora eu não estou pagando, eu saí das dívidas, eu vou pegar esse dinheiro que eu dava para o banco e eu vou investir. E que pode até ser no próprio banco, mas ao invés de eu pegar um empréstimo no banco, eu vou fazer um investimento. Agora, um alerta muito importante para quem é investidor. Tem muito investidor que não tem educação financeira. Isso é muito importante saber. O fato de você ter uma aplicação financeira, eu tenho dinheiro na poupança, no Tesouro Direto, em ações e assim por diante, não significa que você tem educação financeira. Tem muitas pessoas que têm investimento, mas vão morrer na praia lá na frente, vão perder todo o seu patrimônio. Isso é claro. O investimento é uma das partes de todo o seu processo de educação financeira. Portanto, imagina 80 milhões de pessoas endividadas, que gastam mais do que ganham, que ficam o tempo todo fazendo malabarismo financeiro. Se esses 80 milhões pararem com isso, eles vão parar de ser pobres e vão começar a enriquecer. Por quê? Porque o dinheiro ele muda de lugar, na verdade. A questão é se você vai deixar o dinheiro com você, para você, ou você vai entregar para terceiros. E você não entrega só para a instituição financeira. Quando você gasta desnecessariamente, você está pegando o seu dinheiro e entregando para terceiro. Então, quando você vai no shopping, quando você compra algo que não precisa, quando você compra uma roupa, compra um carro, primeiro porque não precisa, depois usando crédito, você está ficando pobre e está enriquecendo o terceiro. Existe uma outra frase muito clássica que está nesse livro aqui. Esse livro mostra como os milionários ficam ricos. Milionários trabalhadores. Não é jogador de futebol, artista, não. Ele fala o seguinte, ó: riqueza não é o mesmo que renda. Se você tem uma boa renda todos os anos e gasta tudo, você não está ficando rico. Você apenas está tendo um alto padrão de vida. E é o que acontece com muitas pessoas. Elas não estão ficando ricas. Então, ela compra um apartamento caro, ela compra um carro caro, ela viaja, tudo na base de dívidas de Shakespeare. E aí ela ganha bem. Só que ela gasta tudo para bancar esse padrão de vida. Se acontece um imprevisto na vida dela, ou se ela precisa, né, mudar de emprego e ir para uma renda menor, vai bater o desespero. Portanto, você enriquece à medida que você respeita o seu dinheiro, você administra o seu dinheiro e você tem uma estratégia para multiplicar o seu dinheiro, não subtrair. Então, quando você recebe um salário e você está pagando muitos juros para banco, de empréstimo, você está subtraindo. Eu tenho não que subtrair do meu dinheiro, eu tenho que multiplicar o meu dinheiro. Então, eu pego o meu montante, o meu salário, o meu rendimento. A ideia é que desse salário, uma parte, que seja 80%, aqui tem um livro meu, Educação Financeira para Pais e Filhos, e que eu falo aqui: viva com 80% da sua renda. Você ganha, vamos lá, você ganha R$ 3.000.
Viva com 2.400 e 600 você vai investir, você vai criar uma estratégia para enriquecer. O problema é que a pessoa ganha 3, só que ela tem um cheque especial, ela tem um cartão de crédito, daí ela vive no padrão de 4. Imagina a pessoa que ganha 10, ganha 20, ganha 30, ganha 50. A situação ela se repete, independente da renda, né? E é muito bom quando a gente pode ajudar as pessoas, dar um norte para as pessoas, ela fala, puxa, agora eu entendi e abriu a minha mente. Uma vez um aluno meu, eu nunca esqueço a fala desse aluno, o nome dele é Renato, se ele estiver assistindo, um abraço para você, Renato. Ele falou o seguinte, Júlio, na primeira reunião que nós tivemos, ele estava super endividado, descontrolado, ele falou, foi como se abrisse um holofote bem claro assim, e clareou toda a minha visão sobre vida financeira. Aí depois ele me deu vários depoimentos, que ele estava preparando a família dele, os filhos dele. É esse tipo de experiência que eu tenho tido com a educação financeira. É muito bom. Esse dia eu conversei com uma outra pessoa, ele falou, nossa, só o fato de eu ter aprendido isso, ele pensava que tinha educação financeira, ele já tinha investimentos, e ele falou o seguinte: tudo isso que eu aprendi aqui, que eu não tinha visto, mudou tanto por dentro de mim que eu já comecei a me curar, porque ele estava muito preocupado, ele estava com uma série de tensões na vida dele, porque ele estava tendo que dilapidar o patrimônio dele, o investimento, porque ele estava descontrolado financeiramente. Por isso que eu digo, ter investimento não significa ter educação financeira. Mas a fala dele foi o seguinte: eu estou me sentindo melhor de saúde física e mental. Olha que poder que tem a educação financeira. Eu escrevi uma vez um material, um artigo e gravei um vídeo que a educação financeira ela tem o poder de curar a depressão. É claro que a depressão causada por problemas financeiros, é lógico, mas ela te permite assumir o controle e reverter isso, porque a pessoa começa a ficar endividada, começa a ficar envergonhada, ela começa a ter pressa de resolver e na pressa ela só faz coisas erradas e ela piora a situação e isso vai trazendo doença para a sua vida. Bom, então vamos concluir aqui. O último lugar que você deve ir para começar a enriquecer, vamos dizer assim, não é só para sair das dívidas, mas para começar a enriquecer é no banco. O primeiro lugar que você deve ir para começar a enriquecer ou para começar a sair de uma vida de pagamento de crédito, de juros, de cartão de crédito, de cheque especial, de endividamento, é o quê? Você tem que ir na escola de educação financeira, vamos dizer assim. Ah, mas como escola assim? Eu tenho a ESEF, Educação Financeira, que é uma escola de educação financeira, mas, na verdade, você tem que aprender. Existem livros, então, como eu te mostrei no meu livro, existe aqui esse livro, existe o Princípios Bíblicos, existe uma série de outros livros de outras pessoas. Então, você começa a aprender educação financeira. É evidente que tem que buscar educação financeira, porque tem coisas que estão disfarçadas de educação financeira, mas é, por exemplo, programação neurolinguística. Pense positivo, porque você vai enriquecer. Qual que é o padrão de vida que você tem? Então, é só mentalizar e você vai ter isso. Isso não é educação financeira. Existe muito charlatanismo nesse mundo de educação financeira. Outra coisa é ficar buscando resultados sobrenaturais para você enriquecer. Até por um fator cultural, muitas pessoas apelam por um fator místico religioso para buscar a prosperidade financeira. E aí elas acabam sendo enganadas, ludibriadas ou se auto-enganando também. Nem sempre no ambiente religioso existe a intenção de enganar as pessoas e ludibriar. Eu vejo que em muitos ambientes religiosos, aquela pessoa que fala de prosperidade, ela não teve também. E aí ela ensina errado. E quem está ouvindo, aprende errado. E começa a atribuir questões religiosas, sobrenaturais, para o seu bem-estar financeiro. Não é isso. É evidente que existem questões espirituais, questões da minha motivação, da minha mentalidade, tudo isso é importante. Mas existe a técnica também. Então não adianta ser uma pessoa motivada e se eu não sei administrar o meu dinheiro. Então você deve investir em educação financeira. É algo extremamente, muito, mas muito poderoso que vai edificar a sua vida em todas as áreas. Então é isso. Eu queria pedir para você, se você tiver acesso a essa lição, a esse conhecimento, que você anote, que você registre e você leve para outras pessoas. Porque nós vemos muitas pessoas perdidas. Na verdade, a motivação desse vídeo é quando eu recebi uma mensagem aqui no meu celular e a pessoa falou, totalmente perdido. E o banco, eu fui lá no banco, eu fiz uma coisa e eu não entendi nada, porque eu fiquei mais negativa do que pior. E eu percebi que o banco está levando ela a se afundar financeiramente e ela não tem conhecimento. Eu não consigo atingir todas as pessoas. Então, é importante que a gente dissemine a educação financeira para a sociedade. Todo mundo vai se beneficiar, porque as pessoas têm desejos diferentes, ambições diferentes, competências diferentes. Mas tanto rico como pobre, eles podem se beneficiar da educação financeira. E todos podem viver em mais harmonia. O acesso da educação financeira para a maioria das pessoas vai melhorar muito a qualidade de vida geral do nosso país. A educação financeira te traz recursos para você melhorar física, mental e emocionalmente, e isso te dá capacidade para você trabalhar melhor, não trabalhar mais. Veja bem, com a educação financeira você nem precisa trabalhar mais.
você trabalha melhor. Então, pode ser que você trabalhe menos e gere mais recursos e prospere mais. E consiga compartilhar com outras pessoas. Esse é o motivo de eu falar tão enfaticamente sobre a importância da educação financeira para crianças, para jovens, para adultos, para pessoas da terceira idade, então para aposentados, para trabalhadores, para autônomos, para profissionais liberais, para empresários. Então, tem muito empresário que ele é empreendedor, ele sabe fazer dinheiro, mas ele não sabe administrar o dinheiro. Por isso que a empresa ela vai patinando e ele fica ali sem enxergar. E muitas vezes o problema da empresa não é a gestão da empresa, o problema é a educação financeira do empresário. O empresário não tem educação financeira, então ele não administra bem o recurso dele e ele não sabe administrar bem o recurso da empresa. Então eu diria que a educação financeira também ela teria um impacto muito grande na vida dos empresários, portanto, na vida das empresas. Não teríamos tantas empresas fechando, tantas empresas ficando ali lutando para sobreviver durante anos. Então, se você é empresário, inclusive, busque também educação financeira. Em vez de ficar buscando planilhas de gestão financeira, maneiras de vender mais, a minha precificação, tudo isso é muito importante. Mas busque educação financeira e provavelmente a situação sua e da sua empresa vai melhorar bastante. Bom, se você quer aprofundar, eu não sei por onde você está vendo esse conteúdo, se é nos cursos que eu tenho compartilhado, volta e meia eu ponho parte desses materiais nos meus vídeos no YouTube, no podcast, mas se você quer aprofundar sobre isso, quer conhecer mais sobre isso, eu tenho os livros, tenho os cursos, tenho as mentorias, as consultorias, as orientações pontuais. Eu tenho, por exemplo, uma consultoria que é de um único dia. Na verdade, são 2 horas mais ou menos, onde eu sento com a pessoa e em uma única reunião eu vou entregar para ela todo o direcionamento. Ela tem condição de avançar muito, porque depois de fazer mais de 1.000 consultorias, centenas de palestras, atendimentos, de aprender para a minha vida, eu entendi o caminho correto, o que fazer e o que não fazer, e é o que eu oriento para as pessoas que chegam até mim. Então, se você tem interesse, entre em contato em algum dos nossos canais de comunicação e eu vou te conhecer e te mostrar como é que eu posso ajudar você, a sua família. Um grande abraço.